Glória a Deus. Querida juventude, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém. Só quem está feliz pode levantar as mãos e dar glória a Deus. Eu quero primeiramente louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo, que nos convidou com o apoio do nosso presidente, pastor Bezaleel. Deus abençoe ao pastor Ricardo, ao pastor Bezaleel. Em nome do presidente desta convenção, e eu quero cumprimentar todos os demais pastores, representantes de grupo. A minha irmã Lucilene, que está ali, isso. A minha irmã Lucilene, o pastor Silvano, todos que estão acompanhando, Emanuel também um amigo, Deus abençoe, né? Graças a Deus. Muito bem, queridos, eu quero que vocês, eu sei que todos não vão poder abrir a Bíblia, mas se você puder, eu quero que você abra comigo e vamos ficar um pouco de pé só para a gente descontrair um pouco. 2 Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo de número 2. Estaremos lendo o verso, eu vou ler com vocês do verso 1 em diante, para que vocês entendam porque eu quero falar esta noite sobre a temática de vocês. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: também eu o sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluia. E disse: coisa dura perdiste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te se fará. Porém, se não, se fará. Sucedeu que, indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e levantou-se
e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Graças a Deus. Senhor, te louvamos pela tua palavra. E queremos te agradecer pela vida de cada jovem que está aqui esta noite, que veio ouvir a tua palavra. Jovens, senhores, senhoras, que o Senhor possa falar ao nosso coração pela palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós iremos falar esta noite sobre passos para receber o legado. Passos para receber o legado. Eu vou dizer no 3 e vocês vão repetir para nunca mais esquecer. 1, 2, 3. Mas a multidão é grande, vamos dizer bem forte. 1, 2, 3. Passos para receber o legado. Eu creio que durante esses dias já foi definido, já foi rebuscado o sentido da palavra legado. Mas o tema de vocês, nós temos um legado. Escute bem agora. A minha pregação esta noite ela é diferente, porque o Senhor me levou para um campo muito espiritual no que eu vou falar aqui esta noite. Quando nós falamos de legado, essa palavra ela tem dois sentidos. Dentro do campo jurídico, pode carregar o peso de herança. E se vocês analisarem, a palavra herança, ela está dentro de uma conotação jurídica que os filhos têm direito, se o pai morrer, a mãe, os filhos têm direito àquela herança, independentemente se o filho foi bom ou se foi ruim. A palavra legado não é uma herança. Eu posso, ou você pode, ou alguém pode ter um amigo e ele pode fazer um escrito dizendo: um carro que eu tenho de apreciação, eu quero deixar para um amigo meu que eu gosto muito. Ali é um legado. Ele não está dando a herança, porque ele não pode dar a herança para um amigo. A herança pertence à família. Mas o legado pode ser um objeto que ele dá a alguém. E quando nós falamos sobre legado como dado ou se dá algo para alguém, é a vontade da própria pessoa. A herança, ela difere do legado nesse particular. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque nós temos também na Bíblia dois tipos de legado. Nós temos o legado material e nós temos o legado espiritual. Digam comigo, legado material e espiritual. Legado material, olhem para cá. Legado material, Gênesis 13, 2. E ia Abraão crescendo em gado, em ouro e em prata. Abraão estava adquirindo bens. Quando você lê capítulo 25, verso 5, a Bíblia diz assim: e deu tudo o que tinha Abraão para Isaque. O que foi que Abraão deu para Isaque? Gado. O que foi que Abraão deu para Isaque? Ouro. O que foi que Abraão deu para Isaque? Prata. Só que tem uma coisa: Abraão deu
uma herança que pode ser vista aqui como um legado para Isaque. Mas Abraão também tinha uma vida espiritual. E quando Abraão morre, entra em cena Isaque. E a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 26, verso 12, está escrito assim, na palavra de Deus: e naquele ano, ou naquela terra, ele semeou e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor era com ele. Escutem bem, Abraão deixou gado, deixou prata, deixou ouro e deu tudo para Isaque. Mas Isaque não recebeu só ouro, prata e gado do seu pai. Isaque recebeu uma comunhão e uma intimidade com Deus, porque ele via isso no seu pai. Tem uma coisa que nunca o gado, ou o dinheiro, ou o ouro, ou a prata vai te dar: respeito em um local, autoridade em um local. Porque demônio não respeita ouro, demônio não respeita prata, demônio não respeita gado, mas demônio respeita quem tem intimidade com Deus. Veja que aqui nós temos dois legados, um legado espiritual e o outro material. Mas deixa eu dizer uma coisa, Eclesiastes 1:4, geração vai e geração vem, e tudo permanece como está. A grande questão é que quando Salomão diz geração vai, e quando ele diz geração vem, parece que não há mudança, parece que não há impacto, parece que as pessoas passam pela vida e não fazem histórias. Mas nós podemos observar que a Bíblia diz que o próprio Isaque fez história aonde ele estava. 41:38 de Gênesis, José fez história aonde ele estava. E quando eu falo de legado, escutem bem para que vocês compreendam. Quando eu falo de legado, eu quero esta noite abordar algo muito importante. A temática de vocês é maravilhosa. Nós temos um legado. Mas a minha pergunta é: por que que tem filho de crente ou tem jovem crente que ainda fica possesso? Por que que tem jovem crente se matando e se suicidando se ele tem um legado dentro dele? Que legado é esse que você tem, que te leva a uma vida de medo, que te leva a uma vida de frustração, que te leva a uma vida de fracasso? Como é que eu digo, eu tenho um legado e a minha vida é me cortar, querer me matar, viver falando mal um do outro, se eu tenho um legado? A questão é, você pode ter um legado, mas talvez não é o legado espiritual legal. E enquanto Deus me dava essa palavra, Ele dizia para eu falar isto esta noite, que nós vamos quebrar legados espirituais amaldiçoados que entraram em tua vida. Sabe por quê? Escutem bem, há legados bons, digam comigo, há legados bons e há legados maus. Eu vou dar dois exemplos na Bíblia de legados diabólicos. Caim. Caim matou o seu próprio irmão. Mas se você ler a Bíblia, era filho de Adão e Eva. Porém, Caim, ele vai se tornar o modelo de toda maldade. E se você pega do Gênesis, a primeira carta de João 3:12, a Bíblia diz: e não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão.
Que legado é esse que eu tenho? Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra, eu tenho os dons, mas eu mato meu irmão com a língua, eu mato meu irmão com fofoca, eu mato meu irmão com palavras péssimas. Nós estamos aqui para dizer que o legado de Caim não vai entrar em nós, porque nós temos a presença de Deus. Vamos a um segundo legado maléfico. Queridas jovens, queridos irmãos e irmãs, tem moça que diz assim: olha, eu sou de uma família aonde a maldição hereditária ela entrou, e o meu pai era beberrão, eu sou também. A minha mãe era adúltera, eu sou também. A minha mãe era prostituta, eu sou também. Aí alguém diz: maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, verso 5: visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração. É esse o texto que eles usam para dizer que tem maldição hereditária. Eu vim aqui te dizer que não é um espírito que o diabo colocou em você, são legados. Você nasceu em um lar que talvez o seu pai, a sua mãe, nunca carregou comunhão com Deus, nunca carregou intimidade com Deus. Quem sabe você é de uma família que mexe com feitiço, magia negra, obras satânicas, e você foi influenciado no seu lar por essa miséria. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 18:20 que o filho não levará o pecado do pai, e nem o pai levará o pecado do filho. São escolhas. São escolhas. São escolhas. Agora escutem bem uma coisa. Deixa eu dizer para vocês, um certo rapaz na África, ele deitou-se em um local e ele disse que estava com muito frio, estava viajando, e ele viu uma coberta, e tinha uma senhora com uma coberta muito grande. Ele deitou-se, pegou aquela coberta e cobriu o corpo dele. Quando foi pela manhã, a senhora olhou para ele e revelou toda a vida dele. Ele era crente. Ele disse: como é que pode o diabo falar tudo da minha vida? E sabe o que ele relata nesse livro dele? Há locais na África em que pela madrugada os pais, para darem legalidade aos demônios nos filhos, vão lá, corta o dedo do filho e chama os espíritos para entrarem nos corpos dos filhos. Aí lá vem maldição, lá vem perturbação, lá vem inquietação. Os pais trazendo ilegalidade diabólica para a casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: o diabo só entra em quem abre a porta do inferno para ele entrar. Mas se você abrir a porta para Jesus entrar, o diabo não tem legalidade na tua vida, porque você já tem um legado. Tem moças que carregam um espírito de prostituição, carregam um espírito de adultério. Tem mulher que vive traindo o marido, e aí ela diz: é uma maldição hereditária. Não, é uma decisão sua. E quando você decide, o diabo entra ali na tua casa e faz morada. Mas eu tenho um recado da Bíblia aqui para vocês em Mateus 12. Se você abrir a porta, o valente da Galileia vai entrar, vai expulsar o diabo. Diga comigo bem forte: eu tenho. Mas grite bem alto: eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Pois se você tem um legado, na tua vida não há mais qualquer legalidade para o diabo entrar e te usar, porque você tem o legado de Deus na sua vida. Quando você lê
A palavra de Deus em 2 Timóteo 1,5, Paulo diz: trazendo à memória a tua fé. Olhe para cá, legado, diga comigo bem forte, legado. Mais forte, legado. Vira aí para o irmão que está ao teu lado e pergunta: o que que a tua avó, fale para ele, olhe para ele e diga: o que que a tua avó, o que que o teu pai, o que que a tua mãe está te dando lá dentro de casa? Olhe para cá. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,5: trazendo à memória a tua fé não fingida. Timóteo não tinha fé hipócrita. Timóteo não tinha fé negativa. Timóteo não tinha qualquer tipo de fé. Mas olha o que a Bíblia diz: primeiramente habitou na tua avó Lois, e depois na tua mãe Eunice. Agora olha o que Paulo diz: e eu estou certo que ela habitou em ti. Vocês sabem que o legado, ele tem um perigo. Se você receber o legado de ouro, se você receber o legado de prata, se você receber o legado de gado, não vai ter perigo nenhum. Mas o pior legado é um legado de uma família ilegal. O pior legado é um legado de um pai imoral, de uma mãe imoral, de uma família imoral. Porque o legado, gente, quando você recebe, o legado não se trata de coisas em si. O legado é interno. E o que você recebe interno, ou vai ser bom, ou vai ser ruim. Senta perto de uma pessoa que só recebeu desgraça. Senta ao lado de um jovem que só recebeu miséria. Sente ao lado de alguém que ele tem no interior dele só coisas ruins. O que que ele vai dar para essa geração? O que que ela vai dar para essa geração? Porque o legado é interno. E se você recebe o que é bom dentro de você, você vai dar o que é bom para as pessoas. Pastor Ziel, mas e aí? Vamos lá. Legado não é brincadeira. Se vocês analisarem o texto que eu li, é a história de Elias e Eliseu. E nessa história, ela é marcante, porque aqui um homem vai receber um legado. Um homem vai receber um legado. E a Bíblia diz que eles estão em Gigal, e Elias desce de Gigal, e ele fala para o próprio Eliseu, está aí no texto: fica aqui que eu vou a Betel. Olhem para cá. Quem estava falando era Elias. Elias era o chefe de Eliseu. Elias olha e diz: Eliseu, fica aqui que eu vou até Betel. Diga comigo, Betel. Bem forte, pregue comigo, Betel. Elias disse que ia para onde? Para Betel. Só que ele diz: fica aqui. Quem era o chefe de Eliseu? Quem era que mandava em Eliseu? E qual era o natural? Se Elias estava dizendo para ele ficar, quem é que tinha que ficar? Eliseu. Mas vocês olhem para o texto. Eliseu não fica. Parece que Eliseu é um discípulo saliente. Parece que Eliseu é um discípulo atrevido. Porque Elias diz: fica, ele diz: eu não fico, eu vou. Ele diz: não sai, ele diz: eu saio. Olhem para cá para vocês entenderem o mistério. Porque é muito fácil vocês aqui cantarem: eu tenho um legado, mas tem tanto jovem saliente.
Tem jovem que não obedece. Tem jovem que por qualquer coisinha está mudando de igreja. Vou começar agora. Bota som aí, meu filho, que baixou aqui e eu tô rouco faz dia. As igrejas, elas estão cheias de jovens, mas jovens que não sabem ficar quando alguém diz que é para ele ficar. Olha para cá. Olha para cá, Elias olhou para Eliseu e disse para ele como? Digam vocês bem forte, como? Fica, vamos lá, bem forte. Elias disse para Eliseu, fica onde? Fica aqui, vamos lá. Elias disse para Eliseu, mais forte. Elias disse para Eliseu, e Eliseu? Eles estavam em Betel, escute, em Betel. Aí Elias disse, fica aqui que o Senhor me mandou ir a Bé. Ele disse, eu não vou ficar. Aí ele diz, então ele desceu. Quando ele desce, os profetas que estão lá em Betel, eles olham para Elias e dizem assim, aliás, para Eliseu, e diz, Eliseu, você sabe que hoje vão tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele diz assim, calai-vos, porque eu já sei. Olha que o texto está mostrando que Eliseu não era maior do que Elias. Elias era maior do que Eliseu. Mas Eliseu não estava obedecendo Elias. Por quê? Depois ele diz, fica aqui, porque eu vou a Jericó. Da mesma forma, ele diz, eu não fico. Aonde tu fores, eu irei contigo. Tu não podes me segurar. Aonde tu pisares, eu vou pisar contigo. Aonde tu chegares, eu chegarei contigo. Por que que Eliseu não queria deixar Elias? Aleluia. Eliseu, fica aqui que eu vou até o Jordão. Ele novamente diz, não. Aonde tu fores, eu irei contigo. E quando ele chegava, os outros profetas diziam, tu sabias que hoje o teu Senhor vai ser tomado por cima da tua cabeça. Ele diz, calai-vos. Sabe o que quer dizer essa expressão, calai-vos? Ele estava dizendo, deixa Deus fazer a vontade dele. Olha para cá que eu vou falar sobre legado. Vocês pensam que legado é coisinha fraca? É coisinha fácil para entrar em tu? Não é não. Olhem para cá, quem quer legado? Só quem quer legado aqui, quem quer receber um legado. Dê o maior glória e diga, eu quero. Não, tá fraco, diga, eu quero. Então vire para o teu irmão e diga, pois fica. 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 Sabe qual é a primeira coisa para receber um legado? Escute, é preciso ser um servo obediente. Olha para cá, mocinha saliente não recebe legado. Rapazinho saliente não recebe legado. Língua grande não recebe legado. Fuxiqueiro não recebe legado. Só recebe legado quem obedece. Oh glória. Oh glória. Olhe para cá, irmãos. A primeira coisa que você tem que entender aqui é que Elias, ele vai ser arrebatado para os céus. E ele vai fazer a última viagem dele para visitar as escolas. Digam comigo, escolas. Escolas de quem? Dos profetas. Olhem para cá, porque na época de Elias tinha muito culto a Baal, tinha muita adoração aos demônios, aos ídolos. E sabe o que foi que Elias fez para combater Baal e a idolatria? Foram criadas escolas. Digam comigo, escolas.
eu não estou falando dessas profetadas, eu não estou falando de rodar, eu estou falando de escolas de Bíblias. Foi criado escolas de profeta. E Elias queria dar a última volta, porque Jericó, porque Betel se tornaram lugares de idolatria. E ele vai embora, mas antes dele ir, ele visita as escolas, trazendo bênção, trazendo exortação. Aí ele olha para o rapazinho que servia a ele e diz assim: fica aqui que eu vou até Betel. E ele disse: fico não. Fica aqui que eu vou até Jericó. Fico não. Fica aqui que eu vou até o Jordão. Fico não. Agora olhem para cá. Por que que Elias não repreendeu Eliseu? Sabe por quê? Porque era um teste que Eliseu estava fazendo. Elias estava fazendo. Olha para cá. Quem não tem desejo, quem não tem persistência, quem não corre atrás, não pode ter legado. Eis-me aqui, Senhor, faz o que tu queres. Não corre não para tu ver. Se tu quiseres, me enche, Jesus, eu estou bem aqui. Quando Elias disse fica, ele disse: fico nada, eu já sei que Deus vai te levantar, e eu quero ver o momento disso para a minha vida. Jovens, para receber legado é preciso ser persistente. Mas ser persistente, olhe para cá, ser persistente obedecendo ao seu superior. Elias disse fica, ele não ficou, mas era um teste de Elias para ele. Mas se vocês observarem, Deus só pode dar legado para quem gosta de estar debaixo de ordens. Você quer ver um exemplo? Olhe para cá. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo, basta você ler Êxodo, você vai ver claramente isso. Mas Josué, ele era um homem obediente. Quando você lê, olhe para cá, Josué primeiro, a Bíblia diz: e falou o Senhor a Josué, olha, a Josué, servo de Moisés. Veja que a Bíblia não chama Josué servo de Deus. A Bíblia chama Josué servo de quem? Vamos lá, diga, chama Josué servo de quem? Então, a Bíblia chama Moisés servo de Deus, mas Josué, ele chama servo de... porque Deus deu a autoridade para Moisés, e Moisés passava a liderança para os seus subordinados. Escute, juventude de Deus, não recebe legado quem não sabe viver debaixo de senhorio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em Números, capítulo 11, verso 28, que Josué obedecia a Moisés. Quando você lê a palavra de Deus, para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que Josué obedecia tanto a Moisés, que quando Deus chamou Moisés no capítulo 33 de Deuteronômio e disse que Moisés haveria de morrer. Eu pergunto aqui a vocês: quem Deus vai colocar no lugar de Moisés? Você pode ter diploma, você pode ser formado, você pode ser poliglota, você pode ser o que você quiser, mas se não tiver ordem para viver debaixo de senhorio, Deus não te coloca nos melhores lugares. Eliseu sabia obedecer, e ele ficou ali, e Deus vai usar Eliseu. A Bíblia diz
que eles prosseguem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabem por quê que Eliseu não deixou Elias? Porque Elias era o referencial da vida de Eliseu. Você quer legado, jovem? Você que está aqui neste grande evento, você quer legado, mas quem você está seguindo? Quem é o teu Elias? Quem é o teu modelo de vida? Quem é o homem que você se espelha para dizer: esse aqui é o meu líder espiritual? Quem é? Vai ser mais pesado agora. Se vocês me olham na internet, ou se você vê um pregadorzinho da internet, ou se você vê um cantor na internet, ele não vai te dar legado. Porque legado só acontece com quem vive de perto. Legado só recebe quem serve a pessoa constantemente. Você não recebe legado. O que tem de gente aí pregando que a vida é desmantelada, o que tem de gente cantando que a vida é desmantelada. Aí tem jovem que diz: eu não vou mais para a igreja porque eu gosto é daquele pregador. Ah, meu pastor é um velhinho boboca, eu não vou mais para lá porque ele não é um homem como o da internet. Talvez ele não seja um grande pregador, talvez ele não seja um grande expoente, mas talvez ele não é homem de 10 casamentos, ele não é homem de vida chafurdada, ele não é homem de vida desmantelada, ele tem história. Olha para cá. 3 vezes. Fica, fica, fica. Eu não fico. Por quê? Porque quem tem alguma coisa para me dar é Elias. Quando Elias chega no Jordão, ele pega a capa, levanta ela, dobra ela e bate nas águas. Irmãos, 50 homens olhando e Eliseu de pertinho olhando. Quando as águas se abriram, a Bíblia diz que naquele momento os dois passaram a pé enxuto. E quando passou, olhem para mim aqui, Eliseu estava vendo tudo. Elias abrindo, Elias operando, Elias cheio de Deus. Ele dizia: eu quero isso que esse homem tem. Você não pode receber legado se você não viver com pessoas que sejam cheias de Deus. Viva com pessoas, ande com pessoas que sejam cheias de Deus. Olhe para cá, juventude, ande com pessoas que possam impactar a vida de vocês. Não ande com líder que é só contando piadinhas. Não ande com líder que é só querendo imitar ator de televisão. Ande com líderes que sejam cheios de Deus e possam impactar a vida de vocês. Olhe para cá, imagine aqui comigo. Eliseu olha e ele pega a capa. Vocês sabiam, em Josué capítulo 3 e 4, o Jordão vai se abrir por causa da arca, mas aqui vai se abrir apenas com o manto de Elias. Elias pega a capa e bate no Jordão. E o Jordão se abre. Quando o Jordão se abre, escutem bem, imagine o Eliseu olhar para aquele homem e dizer: meu Deus, que líder é esse? Que pastor é esse? Que homem de Deus é esse?
Agora olhem para cá. A primeira coisa para você receber o legado: seja persistente e seja um servo. Mas a segunda coisa: conviva com pessoas que sejam cheias de Deus. Conviva com líderes que tenham autoridade espiritual. Um pastor disse que um jovem estava num culto, e ele disse que tinha um velhinho que era o mais dedicado na obra. E naquele culto, um demônio se apossou de alguém, e tentaram expulsar aquele demônio. Mas aquele velhinho chegou, e colocou a mão e estendeu, e repreendeu o diabo. Um jovem que estava sentado, olhou para aquele velhinho e disse: como eu faço para ser cheio de Deus como o Senhor? E começou a conviver com ele. Depois que aquele velhinho morreu, eu li no livro desse pastor, ele se tornou um instrumento de Deus na terra, e muitos outros foram levantados. Olhem para cá, igreja e jovens, você só pode ter legado se você conviver com pessoas cheias de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 33:11, olha aqui: e Moisés falava face a face com Deus e voltava para o arraial. Mas o texto diz: e Josué, filho de Num, servo de Moisés, não largava a tenda. Imagine vocês, Moisés dentro da tenda, falando com Deus, e Josué do lado de fora, escutando, pegando o mistério. Ele não largava a tenda, ele estava direto na tenda. Sabe quem é que Deus vai usar nessa geração? É jovem que deseja andar com homens que sejam cheios de Deus. Eu temo muito, porque um dia eu vi um líder com um Rolex caríssimo pregando o evangelho. Ao sair, ele andava com um carro de luxo. Um jovem vocacionado para o ministério, como é que ele vai se espelhar em sede de Deus, se ele vê que aquele líder é só cheio de ganância por dinheiro? Eu não sei o que vocês querem, mas o Piauí é identificado como um do estado mais católico. O Piauí é identificado como um estado que se rende a outras coisas. E quando eu estava sentado ali olhando para vocês, a minha pergunta é: o que vocês querem deixar de legado no bairro de vocês, na cidade de vocês, na casa de vocês? Quem vocês estão seguindo? Quem é o Josué da vida de vocês? Quem é o Moisés da vida de vocês? Quem é o Elias da vida de vocês? Já já nós vamos passar. Eu comecei aqui no Piauí. Eu dei aula no seminário aqui do Piauí. Eu tinha vontade de ser pastor aqui no Piauí. Mas deixa eu dizer uma coisa: as portas não se abriram para mim. Mas eu nunca deixei de admirar homens de Deus. Sempre quando eu procurava a história de um homem, era o que Deus fazia através dele. Quanto tempo ele orava com Deus, quantas vezes tinha lido a Bíblia. Eu nunca andei atrás de líder da calcinha coxada. Eu
Eu nunca andei atrás de líder que joga gel no cabelo para parecer ator de Hollywood. Eu nunca andei atrás de líder que andasse com pulseirazinha no braço para mostrar que é Roberto Carlos. Eu sempre andei atrás de líderes que eu soubesse o tamanho da intimidade e da comunhão dele com Deus. Levante a tua mão comigo para os céus. Levante a sua mão comigo para os céus, juventude. Que Deus toque em vocês para admirar líderes que tenham a vida impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olhe para mim agora. Aleluia. Olhe para mim aqui agora. Se você pegar 2 Timóteo 3,10, olha o que Paulo diz de Timóteo: tu tens seguido a minha doutrina, tu tens seguido o meu modo de viver, tu tens seguido a minha instrução, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha paciência. Olha o que ele seguia. Olhe para cá, juventude. Olhe para cá. Olha o que Paulo diz: Timóteo, tu tens seguido a minha doutrina, o meu modo de vida. E como era o modo de viver de Paulo? Sofrendo pelas igrejas, chorando pelas igrejas, expulsando demônios. Quando um jovem olha para mim e diz assim: pastor Ziel, eu quero ser como o Senhor. Vocês não sabem qual é o preço que eu pago com medo daquela palavra. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24 a 27, para que eu pregando aos outros, eu nunca venha a ser desqualificado. Eu não quero ser, para esta geração, um líder palhaço, ganancioso ou avarento. Mas eu quero que amanhã alguém olhe e diga: fulano foi usado por Deus. Sabe o que Paulo diz no verso 12? Tu permanece naquilo que ouviste, que tem aprendido e estás inteirado. Olhem, porque tu sabes de quem tu tens aprendido. Olhe para mim aqui, juventude. De quem você está aprendendo? De teólogo liberal, que diz que você pode beber, pode jogar, que Deus só quer o teu coração? De quem você está aprendendo? Que diz que a Bíblia precisa ser atualizada? Qual é o teu líder que não prega santidade e vida de oração com Deus? Com quem você anda? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Vocês estão entendendo o que eu quero passar para o Piauí aqui esta noite? Imagine você olhar para o seu líder e ele pegar a capa dele e bater e o Jordão se abrir. Imagine seu líder dizer: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Agora imagine Eliseu olhar aquela cena. Elias bateu a capa nas águas, o Jordão se abriu, ambos passaram. Naquele momento, lá vem carros, cavalos de fogo, e aí começa aquele barulho, e aí vem o redemoinho, separa Elias de Eliseu, toma Elias e leva para os céus. Vocês sabiam
que quando Elias diz assim: dura coisa você me perdiste. Olhe para cá. Eliseu não pediu a fama de Elias. Eliseu não pediu a fala de Elias. Eliseu não pediu a glória de Elias. Eliseu só queria o espírito que estava nele. Eita glória. Olha para cá. Eliseu diz assim, Elias diz: dura coisa me pediste. Por quê? Primeiro, ele não podia dar, que era de Deus. Segundo, ele diz: isso é mistério. Mas se você ficar observando e Deus te der o entendimento, quem sabe? Quem sabe? Sabe o que você precisa? É de entendimento espiritual. Porque no reino de Deus, olhem para cá, não é você só olhar para o pregador e dizer como ele prega bonito, como ela canta bonito, como ele canta bonito. É saber se nele tem o Espírito de Deus. Já vou encerrar. Agora olhem para mim aqui. Quando ele viu aquilo, olha o que ele disse. Olha o que ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Tem irmão que pega isso aqui, aí faz logo um hino: carruagem de fogo. Lá vem a carruagem de fogo, ela vai te pegar, vai te arrebatar. Tem nada a ver isso aqui com carruagem. Tem gente que pega isso aqui e diz labareda de fogo, lá vem a labareda. Nada disso aqui. Quando ele viu Elias sendo arrebatado, naquela época cavalos e carros eram símbolos de poder. A nação que tinha carro, a nação que tinha cavalos era poderosa. Geração, juventude do Piauí, pastor Ricardo, jovem juventude, olha para mim aqui agora. Vocês talvez nunca pensaram nisso. Quando Elias vai sendo arrebatado, Eliseu grita: meu pai, meu Deus, tu vais levar o homem que é mais poderoso do que os cavalos. Tu vais levar o homem que é mais poderoso do que a Jezabel. Tu vais levar o homem que tem mais autoridade na terra. Elias causou um estrago no reino de Jezabel e de Acabe que nenhum exército causou. Vocês estão vendo aqui a autoridade de um homem de Deus. Eu li de um pregador que ele pregou em um ginásio. Eu tenho lá na minha biblioteca esse livro. E ele foi um grande evangelista. E ele alugou o estádio de futebol e pregou, e muitas vidas aceitaram a Jesus. Uma semana depois, teve um jogo naquele estádio e os jogadores não conseguiam ficar em pé, caíam. Porque naquele local, aquele pregador buscou tanto a Deus que tudo foi impactado pela glória do Senhor Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui? É que você vai sair daqui com um legado. Com um legado. Agora deixa eu dizer para finalizar. Quando Eliseu viu aquilo, ele entendeu quem era Elias. Elias era mais forte do que carros de fogo, era mais forte do que cavalos. Ele inquietava a Jezabel, ele inquietava Samaria,
era cheio de Deus. Elias foi embora. Mas quando Elias foi embora, duas coisas caíram. Não foi só a capa, caíram as vestes. Isso aqui é mistério. No dia do arrebatamento, pelo que eu entendo, tu não vai com essa roupa, porque a roupa de Elias caiu. Está aqui no texto. Caíram as vestes e caiu o manto. Quando caiu as vestes, Elias pegou as vestes, rasgou, dizendo: meu Deus, o Senhor tirou o nosso maior líder. O Senhor tirou o homem que abalava a estrutura dos falsos profetas de Baal. Meu Deus! Aí ele chorou. Quem dos jovens pega um livro e diz: meu Deus, esse livro aqui foi escrito pelo pastor fulano, homem usado por Deus? Qual é o jovem que está fazendo isso hoje? Qual é o jovem que tem prazer de ir numa biblioteca e sentar nela para ler a história de homens que foram usados por Deus? Qual é o jovem que olha para a Bíblia e procura saber quais foram os maiores líderes? Não, juventude, nós não estamos querendo isso. Sabe o que nós estamos querendo? Nós queremos saber qual é o líder que constrói mais, que faz a igreja mais bonita, que tem o telão mais bonito o dia de domingo, que tem o show mais perfeito para agradar você. E nós estamos rasgando vestes de líderes, mas com vergonha. Caiu o pastor fulano, rasga a roupa dele. Esse aqui anda roubando a igreja, rasga a roupa dele. Esse aqui anda dando em cima de mulheres, rasga a roupa dele. Esse aqui negou a Bíblia, rasga a roupa dele. Mas nenhum de nós estamos rasgando as vestes, dizendo: perdemos um grande líder que tinha um legado de Deus. Quando ele pega aquela capa, Eliseu olha para a capa, rasgou as vestes, pegou a capa e ele fez uma oração. Ele pegou a capa quando chegou perto do rio, porque ele viu que Elias era homem de Deus. Ele gritou na oração: aonde está o Deus de Elias? Olhe para mim aqui agora que eu finalizo. Não adianta você querer a capa de Elias, o manto de Elias. Não adianta você ler os maiores livros de doutores em teologia e nem ouvir o maior pregador do século 21. Só funciona quem tem o Espírito que estava agindo em Elias. O manto em quem não tem o Espírito não funciona. Quem tem a capa e não tem um Deus de Elias não funciona. Quem tem nome de Pedro, mas não tem um Jesus de Pedro, não funciona. O legado que Deus quer te dar é você ter uma vida cheia do Espírito Santo dele. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Terceiro e último lugar. Olhe para mim aqui agora. Diga comigo: se Deus, mas diga bem forte, se Deus me deu um legado, eu vou fazer
prova disso. Quando Eliseu pegou a capa, ele não queria teoria, ele queria saber se o espírito que atuava em Elias estava atuando nele. E ele orou: Senhor, aquele mesmo espírito eu quero em mim agora. A minha pergunta é: quem está aqui que quer abrir Jordão pela fé? Quem está aqui que quer desafiar Baal cheio do poder de Deus? Quem está aqui e quer abalar o Piauí sendo carro de fogo, autoridade de Deus nesse estado? Aleluia. Eu vou fazer uma coisa primeiro. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei quem está aqui que recebeu uma herança espiritual negativa, diabólica, medo, angústia. O Senhor vai quebrar ela esta noite, porque o espírito que habitou em Elias é o espírito que está agora na tua vida esta noite. Espírito de traição, espírito de adultério. Se prepare agora, igreja, porque esse é o momento que o Senhor vai renovar a sua vida. Quem foi vítima de espíritos familiares, o Senhor vai quebrar esse mal esta noite, e Ele vai te encher de tanto poder e de tanta glória. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. Vocês vão colocar o Piauí de cabeça para baixo, cheio do poder de Deus. Esse é o legado, jovens. Pode vir a primeira pessoa. Vem a primeira pessoa que está aqui. Vem a primeira pessoa que é oprimida. Vem a primeira pessoa que não tem a paz de Deus na alma. Olha aí ao seu lado. E a primeira pessoa, eu espero aqui à frente, porque depois nós vamos orar juntos, para o Senhor libertar, para o Senhor te usar. Mas eu quero a primeira pessoa. Venha, corra, venha aqui à frente agora. Eu não vou demorar, mas eu quero que você venha. A primeira pessoa. Onde está a segunda? Venha. Eu quero convidar quem está oprimido e é vítima de força satânica. Venha aqui agora. Jesus quer te libertar. Eu quero as pessoas para aceitar Jesus. Venha primeiro só as pessoas que vão aceitar Jesus como Salvador. A equipe vai me ajudar aqui agora, porque esta noite nós estamos falando que para receber legado é preciso ser obediente, é preciso ser persistente, é preciso admirar quem tem comunhão com Deus. No meio de toda essa multidão, aonde está? Pode vir aqui agora. O Espírito Santo está tocando. Não saia do seu lugar agora. Daqui a pouco vocês vão ouvir o cantor, mas esse momento agora é de guerra. 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 Nos corredores, comecem a trazer as pessoas. Pode vir. Pode vir. Estão chegando. Pode vir. Pode vir. Abram aí e olhem ao seu lado. É hora de guerra. Você tem um legado. O Espírito de Deus. Pode deixar. O Espírito está trabalhando. Pode deixar. Não se assustem, eu disse a vocês, é hora de guerra. Eu não vim aqui trazer uma palavra qualquer. Eu vim aqui dizer que tem homens como Elias.
Estão chegando pessoas. Olha aí ao seu lado, é hora de guerra agora. Cadê a juventude que glorifica a Deus? Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Na internet, quem está acompanhando, o Senhor vai usar essa juventude. Pode vir, pode trazer, tragam as pessoas. Tragam as pessoas. Tragam as pessoas. Vamos. Mais vidas. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Cadê os jovens crentes cheios de Deus? Cadê os jovens? Cadê o teu glória? Cadê o teu aleluia? Cadê a tua fé? Agora traga um jovem. Vamos afastando aí as cadeiras, que Jesus vai trazer mais gente. Jesus está falando com vidas. Depois eu vou orar por vocês. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Toda a juventude do Piauí, levante as mãos aos céus. Levanta com fé, juventude. Seja persistente. Não desista. Busque a tua intimidade com Deus. Fique perto de homens de Deus. Homens usados por Deus. Vocês estão preparados? Fique com a mão levantada. Vocês estão preparados? O Senhor Deus vai impactar a vida de vocês. E vocês vão sair desse congresso cheios de Deus. Cheios mais de Deus. Cheios de Deus. Jesus te batiza agora com o Espírito Santo. Jesus te renova em línguas. Jesus te renova em línguas. Jesus te renova em línguas. Jesus te renova. Lá atrás. Vamos pedir agora. Vamos pedir agora. Diga comigo, Deus. Bem forte, Deus. Deus. Me dá a porção dobrada do teu Espírito. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Só vai marcar essa geração quem estiver cheio de Deus. Jesus está batizando com o Espírito Santo jovens. Jesus está renovando os jovens aqui esta noite. Deixa o Espírito te usar. Deixa. Quantas pessoas? Muitas chegaram. Mas olha aqui agora. Olhe para mim aqui agora. O legado que Eliseu recebeu foi tão grande que lá em 2 Reis capítulo 13, ainda depois de morto, jogaram um defunto em cima da sepultura de Eliseu. E na hora que bateu no corpo de Eliseu, o defunto reviveu. Porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada.
Seja um servo persistente, você vai receber. Viva com pessoas cheias de Deus e use o que Deus colocou em você. Não se cale. Nós vamos orar agora por essas pessoas que estão aceitando a Cristo. Em nome de Jesus. Senhor Deus, perdoa os pecados dessas vidas que vieram aqui à frente, e que teu Espírito Santo esteja dentro delas, para te servir como convém. Concede a tua graça, a tua salvação, em nome de Jesus. Agora você, que recebeu porção dobrada, coloque a tua mão na cabeça desse irmão. O irmão coloca no irmão, a irmã coloca na irmã. Se você tem certeza que é salvo e que vai impactar essa geração com o legado que Deus te deu, todos lá atrás, aqui na frente. Eita glória. Nesse momento agora, cada irmão aqui tem um dom de Deus, e as suas mãos, elas estão sendo ungidas por Jesus, e o Senhor libera cura sobre a vida desse irmão. Espíritos familiares estão sendo destruídos agora. O Senhor vai começar história nova na vida de pessoas aqui. E a glória de Deus está invadindo este ginásio. E a juventude do Piauí agora está mais cheia de Deus, porque tem porção dobrada. Estão buscando na Bíblia exemplos de homens de fé. Meu Deus, não acabaram os referenciais. Ainda tem mulher de Deus na terra, ainda tem homem de Deus na terra. Deixa Jesus te usar agora, com a palavra da sabedoria, com o dom de discernimento. Deixa o Senhor Jesus te usar aqui com profecias. Deixa. Toma, Jesus, toma essa juventude nas suas mãos agora. Enche de poder, sacode esse lugar aqui agora. O vento de Deus sopra. Quebra a maldição agora. Espírito da morte, espírito do medo, cai agora. Jesus está enchendo de porção dobrada. Em nome de Jesus. Jesus está quebrando. Acabou, Satanás. Acabou, tu não tem mais autoridade. Porção dobrada entrou aí. Acabou a legalidade do inferno. Acabou. Jesus já entrou aí na tua vida. Você está sentindo a presença dele? Está sentindo a glória dele? Eita, eu estou vendo essa juventude aqui chegando na sua cidade. Lá vai ter jovens, porção dobrada. Esse medo acabou hoje. Esse pesadelo acabou. Acabou. Jesus está te enchendo de porção dobrada. Essa vergonha, essa timidez, Ele está tirando ela agora. Jesus está te dando porção
dobrada. Quem pode dar o maior glória para Jesus? Aleluia. Eu vou finalizar, que eu fiz um compromisso com Deus, aonde eu chegar, que Deus levante tradutores de Bíblia, doutores como Esdras, pregadores e pregadoras. Mas se você não for ter o chamado para ser um pregador, uma pregadora, você vai ser chamado para ser usado com o que você tem: advogado, juiz, promotor. Levante a sua mão. Senhor Deus, dá porção dobrada agora. Levanta aqui no Piauí tradutores de Bíblia, para ir a outros povos que ainda não foram alcançados. Levanta aqui, ó Deus, empresários cheios do teu Espírito, para impactar esta geração. Médicos, juízes, advogados, profissionais liberais, põe a porção dobrada agora e usa teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Agora pegue na mão do seu irmão, todos peguem na mão do irmão, faça uma corrente de fé e todos levantem juntos, levantem as mãos juntos, isso, bem alto, pronto, isso, aí, sacode assim, sacode. Agora você vai gritando: nós temos um legado. Aqui, Satanás, tu não tem legalidade, porque quem manda em nós é o Espírito Santo. Quem manda em nossa vida é a palavra de Deus. E nós já temos a maior referência, Jesus de Nazaré. Deus abençoe, fique na paz.